Oi gente, tudo bem? Tudo bom? Aqui estamos para continuar a nossa série sobre arte e feminismo. No último vídeo da Ana Mendieta, se você não viu, vai lá ver. Eu citei uma obra das Guerrilla Girls em que elas discutem a questão da mulher sofrer violência do marido ou namorado. Vocês ficaram curiosos com o trabalho delas e por isso hoje vamos falar de Guerrilla Girls. O grupo foi fundado em 1985 em resposta a uma exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York em que tinham 165 artistas e só 13 eram mulheres. Elas decidiram então se juntar para protestar e pensar o lugar da mulher na arte. O nome Guerrilla Girls é uma junção entre guerrilha e gorila. Elas usam uma máscara de gorila em toda aparição em público e cada uma adotou o nome de uma artista do passado, como Frida Kahlo e Katy Kollowitz. Elas se identificam como vingadores mascarados, seguindo a tradição de Robin Hood, a Mulher Maravilha, o Batman, e também consideram o anonimato importante para que o foco se mantenha sobre as questões em que elas estão discutindo, preservar a carreira individual de cada uma delas, e também é um elemento irreverente, aquela máscara esquisita de gorila e tal. É interessante ver como cada artista vai discutir as questões do feminismo, do feminino, de acordo com as suas referências e no contexto que elas estão inseridas. No caso das Guerrilla Girls, elas focam muito do trabalho no recorte de mundo delas, que é a cena de arte, principalmente de Nova York. Um dos trabalhos inaugurais do grupo lá em 85 foi um cartaz em que elas divulgavam a quantidade de exposições individuais de mulheres acontecidas naquele ano em Nova York. E elas citavam as principais instituições como o Guggenheim, o MoMA, o Metropolitan e o Whitney. E em todos esses museus, só um tinha uma exposição. 30 anos depois, em 2015, elas atualizaram este trabalho e o número aumentou em uma exposição por museu. Elas querem ir além de apontar os defeitos, mas pensar uma maneira de mudar a cabeça das pessoas em relação aos assuntos que elas abordam. E elas encontraram nas estatísticas e no bom humor dois aliados para essa jornada. Em 89, elas compararam o número de artistas mulheres na seção de arte moderna do Metropolitan e também a quantidade de nus, de homens e mulheres. O resultado foi um cartaz que dizia: as mulheres têm que estar peladas para entrar no Metropolitan? Menos de 5% dos artistas são mulheres, mas 85% dos nus são de mulheres. E quem ilustrava o cartaz era a grande odalisca do Angrê, usando uma máscara, uma cabeça de gorila. Elas também atualizaram esse trabalho em 2005 e em 2012. O número de mulheres artistas diminuiu e o dos nus também diminuiu um pouco. Em 2005, a Bienal de Veneza foi organizada pela primeira vez por duas curadoras mulheres. As Guerrilla Girls participaram da Bienal com uma série de cartazes que enfatizava essa questão, dizendo, por exemplo, bem-vindo à Bienal Feminista, e um outro que dizia onde estão as mulheres artistas de Veneza, embaixo dos homens, e dizendo que a vida das mulheres artistas em Veneza não é la Dolce Vita. Esse trabalho aqui, As Vantagens de Ser uma Mulher Artista, é de 88 e segue a linha crítica bem-humorada do trabalho delas, por exemplo, trabalhar sem a pressão do sucesso. Saber que sua carreira deve decolar depois dos 80 anos. Aqui elas lembram da Louise Bourgeois. Essa é ótima. Não ter que passar pelo embaraço de ser chamada de gênio. Com o Oscar chegando, também achei interessante dividir com vocês alguns trabalhos que elas fizeram em 2002, dizendo que a estatueta tinha que ser no formato de um homem branco, que são normalmente os que ganham, e também informando que a quantidade de diretoras mulheres é muito menor que de homens. Mas eu acho que, principalmente nessas premiações, as coisas estão meio mudando. A gente vê uma série de discursos engajados, de agradecimento e tal. Em uma entrevista recente, quando elas foram questionadas se a arte pode falar por si só ou se ela deve ter uma identificação de gênero, elas responderam que todas as decisões estéticas têm valores envolvidos. E se essas decisões são feitas sempre pelas mesmas pessoas, em sua maioria bilionários colecionadores de arte, que conduzem o mundo da arte hoje, não se está construindo uma história da arte, mas uma história do poder. Hoje, o trabalho das Guerrilla Girls está dentro dos museus e das instituições que elas questionaram e criticaram. Elas fazem parte de coleção, elas expõem, mas a desigualdade de gênero dentro das instituições de arte ainda existe. Muita coisa para pensar. Seguiremos com essa série querida de arte e feminismo, então se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando. Se você gostou desse vídeo das Guerrilla Girls, dá um like aqui e me segue lá no Insta, no Face e todas essas coisas. Beijo, tchau!